E depois temos também a fase de fecundação. Dentro da fase sexuada, nós encontramos duas partes. A fecundação, não é? E também encontramos a formação de esporozoítos, onde na fecundação, então, no estômago do mosquito, neste caso, estômago do mosquito, os gametócitos serão amadurecidos e aí vão se fundir, vão precisar, okay? Vão formar a tal fecundação e assim formando o chamado zigoto móvel, tá bem? Agora, já na fase de formação de esporozoítos, o zigoto que já se formou ao nível do estômago do mosquito, então ele vai se fixar na parede de quem? Do estômago do mosquito, no estômago do inseto, tá bem? E assim vai originar novos esporozoítos. E de referir que estes esporozoítos vão migrar-se para as glândulas salivares do mosquito, o próprio mosquito ainda, tá bem? E assim prontos para infectar uma nova pessoa na próxima picada. Então, esse processo vai acontecer no mosquito e depois assim passa o nível para outra pessoa, tá bem? Tá bem? Agora, existe também aquilo que são as células halos. Nós sabemos muito bem que o glóbulo vermelho, ou seja, o plasmódio, quando entra no nosso organismo, para além dos hepatócitos, a célula mais alvo é o glóbulo vermelho, tá bem? Só que aqui importa referir que o glóbulo vermelho ele é classificado em função do seu estágio evolutivo, onde vamos ter o glóbulo vermelho jovem, o glóbulo vermelho maduro, tá bem? Por isso mesmo que em relação àquilo que é as células atingidas ou então período de incubação, enfim, nós compreendemos aqui que o plasmódio falciparum ele tem um período de incubação, como é que é? O período de incubação de 6 dias. Plasmódio falciparum, 6 dias. Aí ele vai começar já a causar certos problemas. E depois temos Vivax, 8 dias, temos Malaria, 12 a 16 dias, Ovale, 9 dias. Para dizer que a espécie de malaria ele leva muito tempo antes de causar alguma sintomatologia. E se prestar atenção nisto, vamos entender que o Plasmodium falciparum ele é o mais rápido. Em 6 dias ele começa já a desenvolver o quadro clínico. E depois também temos aquilo que é a especificidade dos eritrócitos, não é? Onde o Plasmodium falciparum ele vai afetar todo o estágio do eritrócito, quer seja jovem, quer seja maduro, ele vai atacar, tá bem? E o Vivax ele ataca só os reticulócitos, que são eritrócitos jovens, assim como também Ovale, são só reticulócitos. Enquanto o Malaria ele vai atacar só os eritrócitos maduros, os reticulócitos ele não mexe, tá bem? E depois temos número de merozoítos em cada eritrócito. Geralmente afirma-se que, sendo que esses plasmódios vão invadir os glóbulos vermelhos, então tem um número específico, cada glóbulo vermelho vai ter que albergar os plasmódios, sendo que o Plasmodium falciparum ele tem a capacidade de se unirem cerca de 8 a 24 plasmódios em um único eritrócito. Em algum momento até pode isso acontecer com mais de plasmódios no mesmo glóbulo vermelho. Vivax tem um número limitado que é de 12 a 24 plasmódios em cada glóbulo vermelho, e depois Malaria 6 a 12 e Ovale 4 a 16. Então, se prestarmos atenção aqui, vamos entender que o plasmódio mais gordo, a quantidade dos plasmódios em cada eritrócito também vai reduzindo, que são 4, tá bem? Como estava aqui a referir em relação esquizogonia, que era pré-eritrocitária, plasmose 6 dias, 8 dias, para ele começar já a se multiplicar. Enquanto aquilo que tem a ver com o período de incubação, Plasmodium falciparum 8 a 25 dias, Vivax 7 a 27 dias, Malaria 15 a 30 dias e Ovale 9 a 17 dias. Então, se prestarmos atenção também, vamos entender que o Plasmodium falciparum ele cria um ambiente no seu contexto são e depois assim facilmente acaba desenvolvendo aquilo que é as sintomatologias
graves, assim, digamos, ao nível do paciente. Depois tem aquilo que se chama de ciclo de vida. Como é que isso funciona? Bom, ciclo de vida do plasmódio. Primeiro, nós precisamos entender que o parasita da malária ele vai penetrar ao nível do corpo humano. Por meio de quê? Por meio da picada, ok? Penetra por meio da picada e depois de ele picar, então, depois de alguns dias, são produzidos os novos parasitas, como nós estamos ali a dizer, tá bem? São produzidos novos parasitas, ok? E depois, o mosquito, nessa produção dos novos parasitas, então, ele vai se multiplicar e reproduzir-se, nascendo assim os jovens parasitas. E depois, as hemácias que já existem e estão infectadas vão se romper e assim jogando sangue para mais parasitas. Tá bem? Tá bem? E em seguida, o anopheles ou anófilis, ele vai sugar do sangue de uma pessoa infectada, não é? Ele vai picar a mim, já infectado, não é? E depois, em seguida, o parasita vai se multiplicar dentro de um outro mosquito. E assim sucessivamente, tá bem? Assim sucessivamente. E a outra súmula que nós temos aqui a trazer tem a ver também ainda do ciclo de vida. Bom, nós precisamos entender aquilo que são os estágios. Que primeiro, o mosquito ele vai inocular os esporozoítos durante a picada de mosquito. Ele vai inocular os esporozoítos durante a picada de mosquito, onde depois desta fase, então, os tais esporozoítos inoculados vão ser injetados ao nível da célula hepática, tá bem? Célula hepática. E depois dali vai formar os chamados esquizontes. Do esquizonte vai formar os merozoítos. No esquizonte rompido acaba originando, como disse, os merozoítos. E depois ali vai gerar os trofozoítos imaturos. Esse é um ciclo eritrocitário, tá bem? É um ciclo eritrocitário, não é? Agora, depois de trazer ali aquilo que são os trofozoítos imaturos, então forma também um esquizonte rompido, gerando assim aquilo que são os gametócitos, não é? E depois, por sua vez, o gametócito vai formar os chamados microgametócitos, não é? Esflagelados. Então, o microgametócito, e de seguida o microgametócito vai formar também, de novo, ele vai penetrar num outro microgametócito, não é? Gerando assim ou formando o chamado ocineto, não é? Formando o ocineto, onde neste caso o mosquito ingere os gametócitos durante a picada também já de uma pessoa infectada, não é? E o ocineto vai gerar o chamado ocisto, o cito por sua vez vai romper-se e assim sucessivamente originando os novos plasmódios, tá bem? E depois, já no ciclo de vida, se nós formos a olhar em função das pessoas, então ele pica a primeira pessoa, depois as estruturas infectantes serão injetadas no fígado, depois o fígado serão migradas para os glóbulos vermelhos, infecta ali, depois vai seguir com o segundo mosquito, ou seja, sim, vai formar-se também um novo ciclo ao nível de outro mosquito, e de outro mosquito de novo para uma outra pessoa infectada, e assim sucessivamente. Então, este era o resumo que nós queríamos fazer em torno daquilo que é o plasmódio, não é? Das próximas ocasiões, nós vamos trazer aqui aquilo que é a malária, a doença causada por esse parasita, tá bem? Então, queria convidar meu querido amigo, não se esqueça de seguir a nossa página. Aqui nós trouxemos-lhe aquilo que são os conteúdos super essenciais para a minha e a sua vida também, tá bem? Até mais!